pessoal. Assunto novo. Teste de recuperabilidade. Bom, antes da gente falar sobre o pronunciamento CPC, sobre teste de recuperabilidade, vamos bater um papo bem suave sobre isso aqui. Deixa eu abrir uma página. Vamos imaginar o seguinte. Que hoje é 31 de dezembro de X1. Que lá no meu ativo não circulante, no subgrupo imobilizado, eu tenho uma máquina, um equipamento, que, como vocês sabem, está pelo custo de aquisição, sem papo. Essa máquina, em 31 de dezembro de X1, está com uma depreciação acumulada de 40. A depreciação acumulada até essa data aqui. Portanto, o valor contábil dessa máquina, nesse momento, é de R$60. Lembra o que é valor contábil? É o custo de aquisição, menos a depreciação acumulada, menos se houver alguma perda estimada registrada nesse bem. Bom, aqui não há nenhuma perda estimada, então o valor contábil do bem é de R$60. Veja, isto aqui é um ativo. E o que é um ativo? Recursos controlados pela entidade, dos quais se espera que resultem em benefícios econômicos futuros para a entidade. Ou seja, se espera que esse ativo gere lucros para a entidade. Isto aqui é uma unidade geradora de caixa. Como é que eu posso gerar lucro com esse bem do meu ativo? Duas formas. Primeiro é se eu vender esse ativo. Se eu fosse vender esse ativo nessa data aqui, hoje, por quanto eu conseguiria vendê-lo? Então, a primeira forma de eu gerar lucro, de eu gerar receitas na entidade é vender esse bem. Uma segunda forma deste bem do meu ativo me gerar benefícios econômicos futuros, lucro, é eu continuar produzindo com essa máquina, com esse equipamento. Se eu continuar produzindo com ele, ele vai me gerar lucros. O que é o teste de recuperabilidade? Hoje, 31 de dezembro de X1, eu vou aplicar o teste de recuperabilidade para verificar se eu não tenho perdas nesse ativo. Como é que eu aplico esse teste? 4 passos. Primeiro passo. Qual é o valor justo líquido desse ativo? O que é valor justo líquido? Por quanto eu conseguiria vender esse ativo no mercado hoje, 31 de dezembro de X1, menos os gastos que eu teria para vender esse ativo? Comissão de vendedores, frete sobre vendas. O valor justo líquido é o preço de venda menos os gastos que eu teria para vender esse ativo.
Vamos imaginar que eu conseguiria vender esse ativo hoje por R$ 55. E que eu teria de gastos para realizar essa venda? Comissão de vendedor, frete, eu teria que entregar essa máquina ao comprador, o frete correria por minha conta. R$ 5. Portanto, o valor justo líquido desse ativo seria de 50. Segundo passo. Qual é o valor em uso desse ativo? Esse ativo já deve ter uma vida útil de mais 3 anos, por exemplo. Durante esses 3 anos, eu produzo com ele um produto chamado Z. E, obviamente, que eu vendo esse produto Z com lucro. Se eu continuar produzindo com essa máquina, durante a sua vida útil estimada, ela me geraria de lucros. Vou inventar aqui 55. Terceiro passo. Qual é o valor recuperável desse ativo? O valor recuperável será sempre o maior valor entre o meu passo 1 e o meu passo 2. O valor recuperável será sempre o maior valor entre o seu valor justo líquido e o seu valor em uso. No caso aqui, o maior valor entre os dois, 55. Quarto e último passo. Eu vou fazer a comparação. O que eu vou comparar? Eu vou comparar o valor contábil desse ativo com seu valor recuperável. O valor contábil desse ativo, na data do teste, 31 de dezembro de X1, 100 menos 40 é 60. O valor recuperável desse ativo, o maior valor entre o valor justo líquido e o valor em uso, 55. Está na minha contabilidade por 60, mas eu só me recupero de 55. Concorda comigo que eu estou tendo uma perda nesse ativo de R$ 5? Está na minha contabilidade por 60, eu só consigo me recuperar de 55, então tem uma perda aqui de R$ 5. Essa perda tem que ser reconhecida do meu ativo. Como que eu reconheço essa perda no meu ativo? Eu vou debitar despesa com perdas no imobilizado. O bem que eu estou testando é do imobilizado, R$ 5. E vou acreditar perdas estimadas no imobilizado,
perdas estimadas no imobilizado. Essa conta é patrimonial, pessoal. Ela é do subgrupo imobilizado. Só que ela é uma conta redutora, retificadora. Ela tem natureza de saldo credor. Despesa com perdas imobilizadas vai aparecer na DRE desse ano de X1. Despesa. Essa conta é patrimonial. Ela vai aparecer no subgrupo imobilizado. Menos perdas estimadas no imobilizado. R$5. Conta redutora, retificadora. Veja, o valor contábil, que era 60, foi reduzido ao seu valor recuperável de 55. Olha como ficou o valor contábil do bem após a aplicação do teste. 100 menos 45, 55. Então, na verdade, para eu aplicar o teste de recuperabilidade, são 4 passos. Valor justo líquido do ativo. Segundo passo, valor em uso. Terceiro passo, qual é o valor recuperável do ativo? Será sempre o maior entre o meu passo 1 e o meu passo 2, no caso é 55. E aí eu faço a comparação do valor contábil do bem, ele estava na minha contabilidade por 60. E eu só me recupero de 55. Reconheci uma perda no valor de 5. Debitei despesa. Creditei perdas estimadas no imobilizado. Reconhecer uma perda gera despesa. O que pode acontecer com essa perda? No final do ano que vem, eu vou aplicar de novo esse teste de recuperabilidade. E vamos imaginar que em X2 eu tive uma perda nesse bem de 3. Esse bem está com uma perda estimada já registrada com valor de 5. Esse registro eu fiz o ano passado, X1. Quando chegou em X2, apliquei de novo o teste de recuperabilidade e a perda diminuiu para 3. Apliquei aqueles 4 passos. E a perda não é mais de 5, é só de 3 agora. Eu vou ter que diminuir essa perda. Como é que eu diminuo? Fazendo uma reversão parcial dessa perda. Como é que eu faço essa reversão? Dou um débito aqui de 2. Perceba que a perda aí vai ficar com o valor de 3. Debito essa conta do imobilizado em 2 e vou creditar. Reversão de uma perda estimada. Reversão de uma perda estimada. Evidentemente que é uma perda que foi reconhecida
em anos anteriores. Essa conta é de resultado. Ela vai aparecer na DRE de X2. Um crédito numa conta de resultado, aspas, é como se fosse uma receita, um ganho. Tivemos um primeiro contato com o teste de recuperabilidade dos ativos. Agora nós vamos dar uma lida no pronunciamento que fala sobre teste de recuperabilidade. Bom, antes da gente falar do pronunciamento do CPC sobre o assunto, vamos dar uma espiadinha na Lei 6404, artigo 183. Diz assim: a companhia deverá, portanto, obrigatoriamente, efetuar periodicamente. O que a lei quis dizer com essa palavra periodicamente? Pelo menos no encerramento do exercício social. A companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível. Veja, pessoal, para a Lei 6404, o teste de recuperabilidade deve ser aplicado em todos os bens do imobilizado e do intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado, quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Se eu perceber que o ativo não vai me gerar benefícios econômicos futuros, eu baixo do meu ativo reconhecendo a perda total. Ou, para serem revisados e ajustados, os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Lembra aquelas questões da FCC que eles reestimavam a vida útil do bem? De um ano para outro, eles reestimavam a vida útil do bem? E aí nós tínhamos que calcular o novo valor de depreciação. E também para cálculo da depreciação, amortização e exaustão. Veja, pessoal, se a gente voltar naquela naquele exemplozinho aqui de teste de recuperabilidade, vocês concordam comigo que se eu tivesse depreciado a uma taxa maior essa máquina, eu não haveria necessidade de reconhecer essa perda? Para exercícios futuros, eu vou ter que ajustar essa taxa. Cara, vamos ler mais um pouquinho, vamos devagar com a coisa. Pronunciamento técnico CPC 01. O objetivo desse pronunciamento é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. É quando a gente faz aquela comparação, né, do valor contábil com o valor recuperado. Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado. Pelo uso, é o passo 2 do teste, lembra? Ou pela venda do ativo, é o passo 1 do teste. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas. E o pronunciamento requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização.
É o que eu chamei de perdas estimadas imobilizadas. O pronunciamento técnico também especifica quando a entidade deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização. Eu dei um exemplo de uma reversão. Isso ocorre de um ano para outro, né? O que é valor contábil? Isso aqui está no próprio CPC 27. E a gente está careca de saber o que é valor contábil. É o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço, custo de aquisição, depois de deduzida toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e os ajustes para a perda. Fizemos um monte de conta com valor contábil. Custo de aquisição, menos depreciação ou amortização ou exaustão, menos perdas estimadas se houver. Depreciação, amortização e exaustão está lá no CPC 27 também. É a alocação sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível de ativos durante sua vida útil. Qual é o valor depreciável, valor amortizável ou exaurível de um ativo? É o custo de aquisição ou outra base que substitua esse custo menos o seu valor residual. Fizemos um monte de contas onde a gente calculava o valor depreciável. O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido. Líquido de despesa de venda é o meu passo 1 e o seu valor em uso. O valor recuperável é o maior entre o meu passo 1 e o meu passo 2. Lembra? Reconhecimento e mensuração de uma perda. O ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede o valor recuperável. É quando eu faço aquela comparação, né? O passo 4 lá. Se, e somente se, o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. É o que eu fiz no passo 4 quando eu reconheci aquela perda de R$5. Essa redução, essa perda, representa uma perda por desvalorização do ativo. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração de resultado. Pode ver que eu joguei para resultado. Quando eu reconheci aquela perda de 5. A menos que o ativo tenha sido reavaliado. Nós vamos ter aulas específicas sobre reserva de reavaliação. Mas se ele tiver sido reavaliado, qualquer desvalorização desse ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Nós vamos ver algumas questões e provas sobre isso aqui. E vamos ter uma aula específica aqui em geral também sobre reserva de reavaliação. Aí a gente se aprofunda. Depois do reconhecimento da perda, a despesa de depreciação, amortização e exaustão do ativo deve ser ajustada, é o que eu comentei há pouco, né? Em períodos futuros. Não vai mexer no que está para trás, não. Ajusta para períodos futuros. Para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos o seu valor residual, em base sistemática ao longo de sua vida útil. O teste de recuperabilidade serve também para ajustar a depreciação, a amortização ou a exaustão. Reversão de perda. Uma perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para o ativo, é o que eu fiz, exceto ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill. Veja aqui, para o CPC 01, além dos bens do imobilizado e do intangível, está sujeito também ao teste de recuperabilidade o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Nós vamos conhecer isso aqui lá em contabilidade avançada. Ágio por expectativa de rentabilidade futura é uma conta do subgrupo investimentos. Depois a gente fala melhor sobre isso aqui. Então, repetindo, uma perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para um ativo,
deve ser revertida se, e somente se, tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo desde a última perda que foi reconhecida. É aquele caso, quando eu apliquei o teste de recuperabilidade no ano de X2, eu acabei diminuindo o valor da perda. Se esse for o caso, o valor contábil do ativo será aumentado. Eu diminuo a perda, eu aumento o valor do ativo. Esse aumento ocorre pela reversão da desvalorização. Bom, resumo da ópera. Isso aqui é o que está naquele meu exemplo aí, quando eu fiz aquela reversão de X2. Escrevendo assim parece um negócio doido, mas uma coisa tranquila de ser feita. A gente só deu uma lida no CPC, parece que é um bicho de 7 cabeças, e não é não. Nós vamos fazer agora, acho que a pior questão que eu peguei sobre teste de recuperabilidade, que é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Mas didaticamente ela é legal, porque me permite mostrar como é feito passo a passo esse teste de recuperabilidade. Então, muita calma. Vamos à questão da Getúlio Vargas. Então, vamos ver essa questão medonha da Getúlio Vargas sobre teste de recuperabilidade. Assinale o valor da variação que deverá sofrer o patrimônio da empresa X ao efetuar adequadamente o lançamento contábil relativo ao teste de recuperabilidade do equipamento Y. Sabendo-se que o valor do registro original do equipamento é 100 mil, esse é o custo de aquisição. A depreciação acumulada do equipamento até a data do teste, ele não determina a data, é qualquer data, é de 40 mil. Custo de aquisição 100, menos a depreciação acumulada 40, o valor contábil na data do teste era 60 mil. O valor de mercado do equipamento Y na data do teste, 62. O que eu posso fazer com esse equipamento? Primeira possibilidade é vender. Se eu fosse vender esse equipamento na data do teste, eu conseguiria vender por 62. Caso a empresa vendesse o equipamento na data do teste, incorreria em gastos associados à transação no montante de 13 mil. Ele teria de gastos para vender 13 mil. Se eu pegar os 62 e diminuir 13, eu vou chegar no valor justo líquido. 5. Caso a empresa não vendesse o equipamento e continuasse utilizando no processo produtivo, lembra, pessoal, 2 formas de essa unidade me gerar receita. Ou eu vendo ou eu continuo produzindo com ela. Caso decidisse continuar produzindo, seria capaz de produzir 10 mil unidades de um produto Z por ano nos próximos 3 anos. Quer dizer que a vida útil estimada do equipamento é para mais 3 anos, produzindo 10 mil unidades por ano. O preço de venda do produto Z, que é o que o equipamento fabrica, é R$10 por unidade. Os gastos médios incorridos na produção e venda de uma unidade do produto Z é 8. Quer dizer, ele vende por 10, tem de custo 8. Cada unidade vendida desse produto Z, ele tem um lucrozinho de R$2. O custo de capital da empresa X é de 10% ao ano. A empresa é sediada num paraíso fiscal, portanto, ignore qualquer tributo. Tá. Vamos aplicar o teste de recuperabilidade. Teste de recuperabilidade. Primeiro passo. Qual é o valor
justo líquido. Segundo passo. Qual é o valor em uso desse equipamento? Terceiro passo. Qual é o valor recuperável desse equipamento que eu estou testando? O valor recuperável será sempre o maior valor entre o meu passo 1 e o meu passo 2. Quarto e último passo. Eu vou fazer a comparação. O que eu vou comparar? O valor contábil com o valor recuperável. O que é o valor contábil de um bem imobilizado? Fizemos N questões. É o meu custo de aquisição menos a sua depreciação acumulada, se for um bem depreciável, menos se houver alguma perda estimada reconhecida nesse bem. Com isso eu chego ao valor contábil do bem. Eu vou comparar esse valor contábil com o valor recuperável do ativo. Eu vou fazer uma questão de prova, teste de recuperabilidade, eu coloco inicialmente esses 4 passos. Agora vamos ler o exercício. Legal que vocês têm o exercício na mão, né? Dados fornecidos. 1. O valor do registro original do equipamento é 100 mil. Custo de aquisição do equipamento, 100 mil. 2. A depreciação acumulada do equipamento até a data do teste, 40. 3. O valor de mercado. O que é valor justo líquido? É o meu preço de venda menos os gastos que eu teria para poder efetuar essa venda. Isso é valor justo líquido. O valor de mercado do equipamento Y é o item 3. É 62 mil. 3. E caso a empresa vendesse o equipamento na data do teste, incorreria em gastos associados a tal transação de 13. Teria de gastos para poder vender 13. O valor justo líquido, então, 62 menos 13, ele vai dar 49 mil. Nas provas, normalmente ele já te dá o valor justo líquido e já te dá o valor em uso. Só que a Getúlio Vargas, nessa questão aí, quis tirar o sangue e vai fazer com que a gente calcule o valor em uso. Eu peguei a questão até para que vocês vejam como é que se chega nesse valor em uso. Mas não assusta. Nas questões de prova, eles dão já o valor do uso, você não tem que calcular nada. Nessa questão da GV, vai ter que calcular. Vou abrir uma folha aqui para a gente calcular esse valor. Não assusta.
5. Caso a empresa X, então aqui é o cálculo, deixa eu botar aqui, do valor em uso. Diz assim no item 5, caso a empresa X não vendesse o equipamento e continuasse utilizando no processo produtivo, seria capaz de produzir 10.000 unidades do produto Z por ano pelos próximos 3 anos. Então, no ano 1, vai produzir 10.000 unidades. No ano 2, vai produzir mais 10.000 unidades. No ano 3, vai produzir 10.000 unidades. O preço de venda do produto Z, que é esse equipamento aí produz, o preço de venda é de R$10. 7. Os gastos médios incorridos na produção e venda de uma unidade de Z teria de gastos para produzir esse bem, produzir e vender, 8. Significa que cada unidade vendida geraria um lucro de R$2. No ano 1, 10.000 unidades vezes R$2 me geraria 20.000. No ano 2, 10.000 unidades vezes 2 me geraria um lucro de mais 20.000. No ano 3, 10.000 unidades a R$2 de lucro, mais 20.000. Mas veja, esses 20.000 seria daqui a um ano, não hoje na data do teste. Por isso que ele te dá aquele custo de capital de 10% ao ano. Eu vou ter que trazer esses R$20.000 a valor presente. Eu vou ter que pegar esses R$20.000 e dividir por 1,10. Isso vai dar 18, 181 e 82. Esses R$20.000 seria daqui a um ano. Hoje, considerando uma taxa de 10% ao ano, dividir por 1,10, dá 18, 181 e 82. No ano 2, olha que coisa terrível, seria 1,10 elevado à segunda. Seria 10% do primeiro ano, mais 10% do segundo ano. 1,10 elevado à segunda dá 1,21. 20.000 dividido por 1,21, uma conta simples de ser feita, estou brincando, 16.528,93. No ano 3, 1,10 elevado à terceira. Dá 1,331. 20.000 dividido por esse 1, não sei o quê, dá 15, 0,26,
e 30. Somando tudo vai dar 49.737,05. Ele vai me dar de lucro 20, 40, 60. Mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu trouxe esses valores a valor presente, considerando uma taxa de 1,10 ao ano. Nas provas eles já te dão esse valor aqui. Você não tem que calcular nada. Já te dão isso aqui. Essa questão aí que é doida. Valor justo líquido 49. Valor de uso. Acabamos de calcular o valor em uso. 49.737,05. Qual é o valor recuperável? O maior entre o meu passo 1 e o meu passo 2, que no caso aqui é 49.737,05. Comparação do valor contábil com o recuperável. O custo de aquisição foi 100, a depreciação acumulada é 40. Não havia ainda nenhuma perda estimada reconhecida. Portanto, o valor contábil na data do teste é 60. E eu me recupero, valor recuperável, 49.737,05. Está na minha contabilidade por 60, mas eu só me recupero de 49. Tem uma perda aqui. O valor contábil excede o valor recuperável. Essa perda tem que ser reconhecida. 60 menos o 49 vai dar uma perda de 10.262,95. Como é que eu reconheço a perda? Debito despesa com perdas no imobilizado 10.262,95. Credito perdas estimadas no imobilizado 10.262,95. Essa conta aqui é do subgrupo imobilizado. Isso aqui é despesa. PRE. As despesas diminuem o lucro. Lembra? Se diminui o lucro, diminui o patrimônio líquido. Em 10.262,95. O que ele quer saber? Ele quer saber dessa questão o valor da variação que deverá sofrer o patrimônio da empresa. O patrimônio da empresa, o patrimônio líquido, vai sofrer uma variação, uma redução de 10.262,95. Resumo da ópera. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Quarto passo faz a comparação. Se na minha contabilidade está por 60, eu só me recupero de 49 e tenho uma perda. Essa perda tem que ser reconhecida. Nas provas, eles já te dão o valor em uso. Então, é fácil de montar esses 4 passos. Nós vamos fixar esse conhecimento
E é aí que se fixa o conhecimento, nas questões de prova, com exercícios. E nós vamos fazer agora, né, a partir da próxima aula, uma quantidade significativa de questões de prova sobre teste de recuperabilidade. Galera, hora de estudar, né? Tá um boato muito forte. Hoje eu vi até no Facebook uma auditora da Receita Federal comentando sobre fortes indícios de um concurso para a Receita Federal em 2018. A Receita Federal está se estruturando para um programa de treinamento. Essa estruturação ocorre quando vai sair concurso público. Né? Os novos funcionários da Receita, advindos desse concurso, vão ter um programa de treinamento lá. Então, isso é um indício muito forte. Vi no Facebook essa auditora da Receita falando, amigos que trabalham na Receita também comentando. Então, os indícios são muito fortes de um concurso para a Receita Federal em 2018. Um auditor da Receita hoje, se não mexerem no salário, está entre 18 e 20 mil reais aproximadamente. A hora de estudar, principalmente contabilidade, é essa aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Ânimo, vai. Próxima aula, questões de prova sobre teste de recuperabilidade. Até lá, galera.